Bem, qual o segredo da China para estar de pé e ser um dos maiores rivais dos Estados Unidos? Será que o segredo está em não estar trocando o seu líder? Diferentemente é, da China e da Rússia, vemos países que poderiam ser as superpotências do mundo, mas de 4 em 4 anos estão trocando seus líderes. E será que isso faz bem para o crescimento de um país? O interessante é que para alguém assumir o posto de gerente, tem que fazer um curso de gestão, administração, economia. E por que para ser presidente de um país, a pessoa é escolhida simplesmente por voto de pessoas leigas que não entendem do assunto? Então, a população escolhe uma pessoa que não se formou em administração, que não sabe administrar nem a sua própria casa. Então, essa pessoa é escolhida para ser presidente, para liderar e para administrar um país. Por que não escolher uma pessoa qualquer para administrar uma empresa? Porque para qualquer empresa, uma pessoa assumir a administração de uma empresa tem que ter formação para isso. E por que para ser presidente qualquer pessoa serve? É para qualquer um, não importa. A pessoa não tem conhecimento em administração, em economia, mas não sabe administrar sua própria casa, mas sabe administrar um país. Será que o segredo está aí? De 4 em 4 anos se troca. Nos países ocidentais, o presidente. E que nós vemos um país como o Brasil rico, o Brasil, vamos dizer, é o país mais rico do mundo em águas potáveis. O Brasil é o mais rico do mundo em rios de água doce, uma extensão territorial gigantesca em termos de costa. Então, o acesso realmente ao mar é imenso, porque vivemos num país quase continental, sendo o quinto país maior do mundo em extensão territorial e também em riquezas naturais. O Brasil é um país rico em riquezas naturais. Mas por que nós vivemos num país tão rico e o país é tão pobre, sendo que existem países que nem florestas têm mais? Países que dependem de água fornecida por outros países, ou então a água é muito pouca, mas são países prósperos. Por que nós moramos, digamos assim, no ouro? Nós vivemos no ouro porque o Brasil é rico o Brasil tem muitas riquezas naturais. E por que o Brasil é tão pobre, mesmo sendo rico? E países que não têm as riquezas naturais que o Brasil tem, são países ricos, bem-sucedidos. Qual o segredo da Rússia? Tantas sanções por ter atacado a Ucrânia, tantas as sanções, mas a Rússia continua crescendo em meio a muitas sanções. Então, como é que a Rússia está de pé? Qual o segredo? O segredo é não trocar de 4 em 4 anos o seu líder.
é manter apenas uma pessoa que vai entender, vai compreender, com o tempo vai aprendendo a administrar aquele país. Será que o segredo está aí? Porque ninguém consegue realmente afetar a economia russa, afetar a economia chinesa. Por que é que a cada dia a China se desenvolve? Porque seu líder é um líder permanente. O segredo está aí. Outra coisa, a gente pergunta, para que serve um vereador? Para atrasar as obras. O prefeito querer fazer alguma coisa e sempre tem que passar pelos votos, pela aprovação da Câmara dos Vereadores. E aí é assim que se divide um país, direita, esquerda, e o país fica dividido. E o que nós observamos é que o prefeito quer fazer uma obra, tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Isso é um atraso gigantesco. Obras que deveriam já ter sido feitas, tem que passar por votação, é adiado para outra data, às vezes para meses. E às vezes tem aquela chantagem de ser oposição e votar contra, exatamente porque é apenas uma oposição. Da mesma forma, deputados estaduais, o que eles fazem? Atrasam a administração do governador, as atitudes, as ações do governador, tem que passar pelo crivo dos deputados estaduais. E assim obras são paradas, obras são atrasadas, porque a oposição não vota a favor, mesmo que seja para o bem, mas vai votar contra porque é oposição. Oposição é oposição, tem que torcer contra, tem que votar contra, tem que torcer para que o governador que é da direita ou da esquerda caia, ou não se saia bem para que a direita ou a esquerda assuma o poder. E por que não falar também dos deputados federais e senadores que atrasam o trabalho do presidente da República ou do primeiro-ministro? Depende do voto da Câmara, do Senado, sempre tem a chantagem por ser oposição ou porque querem alguma coisa em troca, e aí um país vive atrasado, obras atrasadas, obras inacabáveis, porque se votou para começar, mas precisa de mais verba para tal obra, mas precisa também da aprovação da Câmara, do Senado, e tudo fica atrasado. Então, será que o sistema de governo antigo não era o sistema realmente que deveria haver para que um país se desenvolva, para que um país realmente cresça? Eu mesmo sou monarquista e aposto na monarquia, porque eu acredito que o que deveria existir em um país seria o líder geral, que seria o monarca, o rei, seus governadores, e abaixo dos governadores os prefeitos, tomando atitudes, administrando, seriam como se fosse o capitão de um navio. Se aquele navio vai bem, o capitão vai bem. Se aquele navio afundar, o capitão afunda juntamente com o navio. Diferentemente de um montão de deputados, senadores, que só atrasam o desenvolvimento de um país. Eu acredito que o sistema antigo, o sistema governamental de um país, como monarquia, o reino, seria realmente o correto. Porque ainda que houvesse corrupção, seria corrupção que partiria de uma só pessoa, e não de mais de 500 deputados federais. Então, se há corrupção no meio de tanta gente assim, no meio de tantos políticos, o que acontece com o país? Será que ele se desenvolve? Será que ele cresce? Cada um desviando para o seu lado, cada um desviando uma certa quantidade
Então, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. Então, a cobrança de impostos no Brasil é gigantesca e nós vemos que o Brasil ele não cresce do jeito que deveria crescer, não se desenvolve do jeito que deveria se desenvolver devido a tantos impostos e às vezes para aumentar o salário dos políticos tem que aumentar também a quantidade de impostos. E basta aumentar os impostos que você vê logo em seguida os políticos aumentando o salário deles. Então, eu acredito na monarquia e acredito que a monarquia seria realmente o ideal para todos os países do mundo. Não vejo progresso no Ocidente. Democracia, para mim, não funciona. Sistema de governo estabelecido pelos Estados Unidos não é um sistema de governo que funciona para todos os países do mundo. Porque esse sistema de governo chamado democracia divide os países. Divide ao meio. Um lado direito, outro lado esquerda. Cada um puxa para um lado. Nós já vivemos, na verdade, uma guerra civil verbal. E se direita e esquerda fossem duas torcidas organizadas, duas torcidas de futebol, já teria havido um confronto físico e armado há muito tempo. A diferença é que o Brasil ele não faz isso pelo futebol, briga, mata e morre por futebol. Mas os brasileiros, é claro que no Brasil a pessoa, não importa quanto dos seus direitos são tirados, não se manifesta contra o governo, não se manifesta contra o Estado, e assim seus direitos vão sendo tirados e eles continuam brigando um contra o outro, direita contra esquerda, esquerda contra direita, cada um elogiando o seu líder, sendo que a obrigação dele está fazendo mais do que o que deveria ser feito, até porque estão ganhando para isso. Mas até onde um país vai dividido entre direita e esquerda? Qual o progresso de um país é que cada um puxa para o seu lado? Seja direita ou esquerda, quem está no poder vai ter opositores tentando lhe derrubar. Seja o Brasil, seja Israel, seja qualquer país do mundo. Não acredito em progresso em países em países divididos. Então, por mais que se fale da China, a China está se desenvolvendo. A China está crescendo. Falam da Rússia, em meio a tantas sanções, mas a Rússia está de pé. A Rússia continua de pé. Então, o que aconteceria se as sanções que foram impostas à Rússia fossem impostas ao Brasil também? Será que o Brasil permaneceria de pé? Então, acontece, um governante, ele governa por 4 anos, 4 anos depois ele tem que sair para outro entrar, para outro assumir. E o outro que assume no escuro. Sem nunca ter feito aquilo na vida, vai começar do zero, sem entender praticamente nada, tentando administrar um país, sendo que nunca administrou pelo menos uma microempresa. A pessoa não tem formação para aquilo. Então essa de eleições de 4 em 4 anos um assume, eu acho que atrasa muito o desenvolvimento de um país. Porque, digamos que a pessoa aprenda na prática, e a pessoa vai passar 4 anos para aprender, para começar a entender ainda como se administrar um país. Mas só que 4 anos depois ele sai para entrar outro. E depois aquele que passou mais 4 anos sai para entrar outro. E assim, um faz, o que entra desmancha. Aí depois, nas outras eleições, o que entra desmancha o que o governo anterior fez, ou então deixa ali sem andamento.
porque cada um tem uma visão diferente, cada um vai querer fazer algo diferente, né? Então, que adianta também alguém se candidatar a prefeito e prometer tanta coisa, sabe muito bem que não vai poder executar porque os vereadores não vão aprovar e o prefeito não vai conseguir cumprir, ainda que quisesse. Que adianta o candidato a governador fazer tantas promessas se depende da aprovação dos deputados estaduais? Se os deputados estaduais não aprovarem, ele não vai conseguir cumprir suas promessas. Não depende apenas do governador, depende da Câmara dos Deputados, os deputados estaduais. Da mesma forma, um presidente, o candidato a presidente faz um montão de promessas. Digamos que se ele prometer 100, vai cumprir 5. Até porque, se ele tivesse boa vontade de cumprir o que prometeu, não poderia, porque tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados Federais, e se não passar, fica por ali. Se passar pela Câmara dos Deputados, acaba sendo barrada pelo Senado. Se passar também pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, às vezes o Supremo Tribunal de Justiça vai dizer não. E o presidente não vai poder executar ou fazer aquilo que prometeu. Então, tem 3 barreiras: Câmara dos Deputados, Senado e o Supremo Tribunal, que pode, digamos assim, não permitir a execução do governante. Não vai permitir o governante colocar em prática aquilo que ele prometeu, se realmente a Câmara dos Deputados ou o Senado, ou então o Supremo Tribunal, não concordar com a ideia do governante. Então, eu sou monarquista, já acredito na monarquia. Eu acredito que esse é o sistema de governo que dá certo, como acontece na Arábia Saudita. Para mim, o sistema de governo é esse, é o que funciona. Até se a pessoa entra sem entender, em 4 anos aprendeu, em 5 está aprendendo mais ainda, depois se torna perito em administração de um país. Como um governante, por exemplo, o monarca, que é rei, e o filho do monarca, ele é o discípulo do monarca. Está aprendendo com o monarca a aprender a saber administrar o país. E é claro que quando aquele monarca se ausentar e o príncipe herdeiro ele assumir, é claro, assumir o reino, assumir a monarquia, ela já tem alguma noção do que é administrar um país. E depois, na prática, vai se tornar perito em administração daquele país. É por isso que países que não são ricos em riquezas naturais, que não são ricos em água doce, em água potável, como a Arábia Saudita mesmo, por isso que países assim andam, por isso que países assim eles caminham, por isso que países assim se desenvolvem, mesmo não tendo riqueza nenhuma, tendo que comprar lá fora. Que a Arábia Saudita depende de petróleo, mas o Brasil, além de ter petróleo, o Brasil tem um montão de outras riquezas. O Brasil exporta ferro, o Brasil exporta selênio, o Brasil exporta um montão de minerais para outros países do mundo. O Brasil é rico em grãos, o Brasil exporta soja, o Brasil exporta milho, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Brasil não tem apenas uma riqueza como a Arábia Saudita, o Brasil é rico em muitas coisas. O Brasil tem muitas riquezas. Então por que o Brasil é tão pobre? Por que o Brasil é tão pobre desse jeito? Será que o segredo não está em manter o governante, como faz a Rússia? Manter o Putin no poder? Será que o segredo não está em manter o líder, o governante no poder, como acontece na China? O Xi Jinping continua no poder e a China é a segunda maior economia do mundo. A Rússia ninguém consegue derrubar, mesmo com tantas sanções, e cresceu mais do que o Brasil. Qual o segredo? Não tirar o governante, manter ele. Então, por quê? Se existem cargos no Brasil que são vitalícios, como cargos de ministro do Supremo, é vitalício.
Então, por que também não ter um cargo de um governante? Por que um governante não pode ser vitalício? Exatamente o governante que o povo escolheu. Porque ele não pode ser permanente, como um monarca, como um rei, para ele aprender e se tornar perito em administração de um país. Então, acredito que na monarquia, e acredito que esse é o sistema de governo que funciona. O segredo dos Estados Unidos ser o país mais rico do mundo está no dólar. Todo mundo usa, antigamente se usava o ouro para transações comerciais entre países, agora tem que se usar a moeda americana. E é claro, isso é bom para os americanos, é bom para os Estados Unidos. Ele nunca vai cair porque a moeda mundial é o dólar. A moeda americana é a moeda universal. Então, economicamente, os Estados Unidos não vão cair enquanto a moeda mundial, a moeda de transações comerciais entre países for a moeda americana. Para até se tornar um segundo mais rico, a segunda maior potência econômica do mundo, como a China, mas nunca vai ultrapassar os Estados Unidos, nem mesmo igualar os Estados Unidos, né? Então, é nisso que eu acredito. E se houvesse um plebiscito, eu estaria votando sim na monarquia.